Falar sobre o caso daquela filha que matou o pai dela, que é um policial aposentado em Osasco, aqui na Grande São Paulo. E esse caso, só para eu recapitular rapidinho para você entender. Esse homem, infelizmente, apesar de ser policial, tinha alguns comportamentos criminosos e outros muito questionáveis. Os criminosos é que ele pegava as armas que ele tinha e incentivava as filhas a usarem essas armas. Eram deles, algumas tinham registros, outras não. E as filhas não poderiam ter essas armas, mesmo aquelas que tinham registro. Eram armas para ele usar e não para as filhas. Já cometia crime. Outra coisa, dentro de casa a família simplesmente ficou dividida porque de uns tempos para cá ele começou a assumir que tinha amante. As filhas dizem que ele sempre foi mulherengo, mas chega uma hora na vida que ele faz questão de falar para todo mundo. Ele não quer mais esconder. E que essa amante estava agredindo a atual esposa dele. E ele não dizia nada. A amante que já chegou a encontrar essa mulher na rua, deu um tapa na esposa dele. Se o homem, por um lado, não se importou, as filhas, obviamente, que compraram as dores da mãe. E aí a filha vai conversar com o pai, eles começam a bater boca e a filha diz que matou o pai para se defender, com a arma que o próprio pai um dia ensinou a filha a usar. A investigação concluiu agora que a filha agiu de fato em legítima defesa, que ela precisou disparar contra o pai, ou do contrário, o pai é que tiraria a vida dela. Vamos falar com a Marcela Terra. Marcela, por que a polícia chegou a essa conclusão, por favor? Olha, Passai, a polícia chegou a essa conclusão, inclusive até colocou a Fernanda Lustosa, de 23 anos, para responder esse processo em liberdade, por conta de toda a cena que eles ainda estão apurando que aconteceu ali naquele momento. Segundo a própria polícia, a Fernanda, ela teria desarmado o pai e baleado o José Paulo para defender a mãe que estaria sofrendo um episódio de violência doméstica. Por isso, eles colocam agora esse episódio como violência doméstica, não só por conta do que a Fernanda e do que a mãe falaram ali para os policiais, mas também por conta de todo o histórico, que é um histórico de ameaças de morte, um histórico de traição, um histórico também de violência. Então essa não foi a primeira vez que o José Paulo foi para cima da mãe da Fernanda, que está detida agora nesse momento, né? Ela vai responder em liberdade, deve sair nos próximos minutos. A gente segue acompanhando toda essa história e o detalhe, Passar interessante, é que a amante, ela também chegou a agredir ali a mãe, né, da Fernanda, e por isso ela registrou um boletim de ocorrência contra a própria amante. Só que nesse momento a amante, ela não é como investigada ali no caso, ela não tem ali uma participação, ela, claro, vai ser ouvida, mas ela não é considerada como uma pessoa investigada nesse momento. Portanto, a gente segue acompanhando essa história e só recapitulando que a Fernanda Lustosa, de 23 anos, filha desse policial civil aposentado, ela agora responde o processo em liberdade e é considerado como homicídio, né, consumado pela própria polícia. Eu volto com você, Passaia. Tá bom, Marcela. Obrigado por enquanto, Jorge. Eu acho que essa moça tem todas as chances de ser absolvida. É verdade, Passaia. Se ficar provado ali no meio da apuração, por meio da perícia, que ela agiu em legítima defesa, Passaia, nem crime é considerado. A legítima defesa é uma excludente de crime, não é excludente de pena. Então, é como se ela não tivesse praticado o crime, se ela agiu em legítima defesa própria ou em defesa da mãe. É uma questão só de avaliar na perícia. E para o telespectador entender, a polícia concluiu que foi em legítima defesa, só que a decisão, se foi ou não, vai vir da justiça depois que houver o julgamento. Exatamente. E até o julgamento, essa mulher, portanto, responde em liberdade. Exatamente. O delegado faz o inquérito, que é uma peça de investigação, ele relata esse inquérito, o promotor vai avaliar, pode pedir para voltar, para fazer diligências suplementares, pode ter alguma dúvida que surja. E a partir daí, o promotor de justiça, ele oferece ou não a denúncia, Passaia. Olha, e sinceramente, eu fico muito triste porque essa família foi completamente dividida. Veja só como esse homem, ele conduziu mal a família dele, né? Porque ele permite que um caso extraconjugal venha a público, ele não liga para ninguém, ele fala que não está nem aí e, de certa forma, ele incentiva a amante dele a bater na esposa. E quando a amante bateu na esposa, ele falou, não estou nem aí, pode bater. E foi por isso que a filha ficou tão zangada. Falou, se você não quer nada com a minha mãe, pelo menos respeite, então separa cada um para um lado, mas essa mulher não vai chegar mais perto da minha mãe, não.
E aí, esse rapaz, os vizinhos contaram, os familiares também, esse senhor, esse policial aposentado, ele ficou com raiva quando a filha dele disse, olha, a tua namorada não vai mais partir para cima da minha mãe, senão ela vai se ver comigo. Aí ele ficou zangado, porque ele foi defender a amante. Ele ficou contra a família inteira. E a filha, desculpa, eu acho que ela já está condenada, porque ela nunca mais vai se esquecer que ela tirou a vida do próprio pai e ela precisou matar de acordo com a polícia, porque o pai é que estava ameaçando ela primeiro. É uma história muito triste de verdade.